A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel à luz da Bíblia. Antes de entrarmos nos detalhes, peço que se inscreva no meu canal. É simples e gratuito. Clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre futuros vídeos. Agora, vamos começar. Inclusive, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre significa basicamente torre de vigia, enquanto a palavra Babel vem de Pavel, que significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Bar com o hebraico El. No entanto, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar que significa confusão e mistura, relacionada foneticamente com a palavra Babel. Santo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar. Antes de falarmos sobre a Torre de Babel, é importante entender um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Contrariando essa ordem, a população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar. A cidade de Babel é a primeira mencionada na Bíblia após o dilúvio, e a região onde foi edificada posteriormente se tornou a famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando Nimrod partiu para a Síria, ainda edificou outras cidades, incluindo Nínive. Segundo o relato bíblico, Babel possivelmente foi a primeira sede do governo de Nimrod, de onde seu reino teve início. Junto com a edificação de Babel, o povo começou a construir uma torre para fortificar a cidade, indo contra a vontade de Deus de se espalhar e povoar a terra. A expressão aplicada à Torre de Babel, cujo cume toca os céus, demonstra a soberba daquela civilização e o avanço tecnológico da época. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se as pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência em uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Esse comportamento não apenas caracteriza a desobediência perante Deus, mas também revela falta de confiança na promessa divina de não destruir a terra por um dilúvio novamente. Quanto à construção da Torre de Babel, naquela região não existiam pedras para tijolos, nem cal para argamassa. Muitas construções eram feitas com tijolos de argila secos ao sol, e o alicerce era de argila pisada, com betume utilizado como argamassa. As torres-templo mesopotâmicas, chamadas zigurates, são referências para entender o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis acessíveis por escadarias e rampas, geralmente externas. Tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento, e outras escadarias levavam ao topo da torre. A quantidade de níveis da Torre de Babel não é conhecida, e sua possível função como santuário é incerta, pois provavelmente sua edificação ficou inacabada com a dispersão dos habitantes. A localização exata da Torre de Babel é desconhecida, e diferentes sugestões foram feitas. Alguns concordam com a tradição de que a Torre de Babel era o Templo de Nabu, ao sul da Babilônia. Outra sugestão acredita que estava na cidade da Babilônia, conhecida como Burati. Há ainda a tradição judaica de que Deus enviou fogo do céu para consumir a torre, e outra tradição afirma que foi derrubada pela força do vento. A mensagem mais importante sobre a Torre de Babel na Bíblia diz respeito ao juízo de Deus, que trouxe a confusão das línguas, dispersando a humanidade geograficamente e iniciando as diversas culturas e idiomas. O capítulo 11 de Gênesis destaca o elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre, indicando que a ambição humana não respeitaria limites. Deus trouxe juízo sobre o povo de Babel
espalhando-o pela terra. A confusão das línguas pode ter sido global, conforme indicado no capítulo 11 de Gênesis, mas há discussões sobre se foi um evento global ou local. A interpretação mais aceita é que teve um impacto global, significando que a humanidade estava concentrada em Babel antes da confusão. O texto de Gênesis pode seguir uma organização cronológica, enfatizando a descendência de Noé e as divisões geográficas no capítulo 10, enquanto o capítulo 11 demonstra como ocorreram essas divisões com a dispersão da raça humana. Sobre o idioma falado antes da confusão, não há resposta definitiva, e especulações sobre o idioma inicial antes da Torre de Babel são inconclusivas. Em resumo, a Torre de Babel, representando a ambição humana desde tempos remotos, é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens divinas. A mensagem bíblica essencial sobre a Torre de Babel refere-se ao juízo de Deus que trouxe a confusão das línguas, iniciando a dispersão geográfica e o surgimento de diversas culturas e idiomas. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam um mesmo idioma, o que parece claro à luz dos versículos 1 e 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Então, é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção de texto, onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas, enquanto que no capítulo 11 ele demonstra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Por fim, muitas pessoas tentam especular qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel. Mas esta é outra pergunta sem resposta. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos até sugerem que seria o hebraico, mas não existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato de o próprio idioma hebraico ter sido originado de outros dialetos. E isso é tudo o que de fato se sabe sobre a Torre de Babel. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum vídeo por aqui.